Boa noite, meus irmãos. Mais um estudo bíblico. O que falar? O que refletir nestes tempos, nestes dias de quarentena, com algumas notícias que nos assolam? Eu pensei para hoje refletir no Salmo de número 90, versos 9 e o verso de número 10. Dizem assim: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando a cada uma deles, sustentando a vida dos irmãos, das irmãs, concedendo a cada um as orações respondidas, que os pedidos, os agradecimentos cheguem até o teu trono de glória, que o Senhor conceda a cada um deles a vitória em Cristo Jesus, os livrando das enfermidades, retirando toda a depressão, retirando a tristeza, que o Senhor conceda a alegria do Senhor a cada um. Fica conosco, que possamos aprender a Tua voz, a Tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração a cada dia. É a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, o Salmo de número 90, versos 9 e 10. Este salmo concorda que nossa vida é breve nesta terra. O salmista vai demonstrar no final do verso 9 que acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Rapidamente, um breve pensamento, você está aí na sua casa, você teve uma lembrança, essa lembrança é rápida, é assim que o salmista diz ou compara a nossa vida a isso. Você está na sua casa, teve um breve pensamento, logo veio, logo passou. Nossa vida da mesma forma, nossos anos se acabam como um breve pensamento, logo logo. Depois, no final do verso 10, o próprio salmista diz: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu, 37 anos, me recordo quando eu tinha 15, estou com 37, daqui a pouco eu chego a 60 e me recordo quando eu tinha 37. Se Deus me permitir, é claro, daqui a pouco chego a 70 e aí a gente vai lembrando a vida que passou. Então tudo passa rapidamente e nós voamos. De acordo com estas palavras, o que é o nosso tempo diante da eternidade de Deus? É praticamente nada. E Jó ainda completa esta ideia do salmista. Jó capítulo 14, verso 1, lemos: O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Isso é Jó capítulo 14, o verso 1. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então a vida é breve. E Jó ainda diz que ela é cheia de inquietação. E aí, diante desses relatos que afirmam que a vida é breve, surge a urgente pergunta: de que modo viver nesta vida de um modo a agradar a Deus, a sermos felizes conosco e também com aqueles que estão ao nosso redor? De que maneira viver bem nesta vida, de um modo que agrade em primeiro lugar a Deus? Eu indicarei hoje 3 práticas importantes para que nossa vida seja bem aproveitada neste mundo. Para muitos podem parecer conselhos simples, conselhos embasados em uma religião qualquer, mas para aquele que possui fé, certamente estas práticas terão grandes benefícios diante de Deus, de si mesmo e também daqueles que estão ao redor. Como viver bem? 3 conselhos meus. Em primeiro lugar, esta breve vida deve ser vivida com a leitura da palavra de Deus. Quando você está com sede ou quando você está com fome, o que você faz? Você vai procurar algo para se alimentar,
Você vai procurar algo para beber, para saciar a sua sede. Uma água, por exemplo, é o mais adequado. Há pessoas que procuram suco e assim por diante. Mas sempre lembre-se de beber água. Quando nós estamos com sede ou quando nós estamos com fome, vemos que há uma necessidade em nosso organismo que precisa ser suprida e nós vamos supri-la de modo rápido. Esta fome e esta sede também acontecem no campo espiritual. Nós temos fome e temos sede da palavra de Deus. Não podemos viver sem este alimento espiritual. Não podemos viver sem esta bebida espiritual. A palavra de Deus é a bebida e é a comida espiritual para cada um de nós. O salmista no Salmo 119, verso de número 114, afirma: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Deus é refúgio e escudo e na palavra dele nós podemos esperar. Com esta convicção, sejamos dedicados, irmãos, em nos alimentar e em beber do estudo e da aplicação da palavra de Deus ao nosso coração. Em casa, leia a Bíblia, faça culto doméstico. Esse mês de maio é o mês do lar e eu desafio a todos os pais, a todas as mães, a todos os filhos, enfim, eu desafio a todos aqueles que fazem parte das famílias da igreja. Meu desafio é: consagre a sua família ao Senhor. Todo mês é mês de nos consagrarmos ao Senhor, a nós e a nossa família. Mas que esse mês de maio seja o mês modelo para todos os outros. O mês ao qual nós vamos consagrar a nossa família ao Senhor e continuar com esta prática durante todo o ano, mas tendo a consagração do mês de maio como modelo. Este é o mês do lar, então marido consagre a esposa, esposa consagre o marido, os pais consagrem os filhos consagrem os pais, os avós e as avós consagrem os netos, e os netos consagrem os avós a Deus. E assim, todas as famílias, todos os familiares sendo consagrados ao Senhor, orando, lendo a palavra de Deus e se edificando. Esta quarentena é chance para que a família se una diante da palavra de Deus. Então este é meu primeiro conselho para vivermos nesta vida de modo a agradar a Deus, a sermos felizes conosco e também a amarmos e agradarmos aqueles que estão ao nosso redor. Viva uma vida de leitura, estudo e aplicação da palavra de Deus em seu coração. Em segundo lugar, esta breve vida deve ser vivida com a convicção de que a verdade existe e gera firmeza em quem a possui. São tantas as notícias que nós recebemos, tantas as notícias que chegam aos nossos ouvidos, e aí percebemos que algumas notícias que ouvimos pela manhã, de noite já são desmentidas. E ao nosso redor a preocupação, a ansiedade, a pânico, e essa incerteza, a mensagem agora, daqui a pouco é desmentida, daqui a pouco vem uma TV e diz algo, um canal de TV, o outro vai desmentir, e isso acaba gerando em nosso coração uma ansiedade, um pânico, uma preocupação tão grandes, e diante desses fatos nós nos perguntamos: onde está a verdade? Há alguns que, por causa dessa inconstância das informações de nosso tempo, perderam a fé que haja verdade. E contra este pensamento, eu peço que, mesmo que seja difícil, não desacreditemos da verdade. O próprio Deus confirma, por meio da fé em nosso coração, que a verdade existe e que essa verdade transforma, e que esta verdade é o próprio Cristo, Deus encarnado. João capítulo 14, verso 6, um texto muito famoso, conhecemos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Nesse verso, Jesus afirma que sem caminho não se anda. Se você for em um local e tiver um precipício, não tem mais caminho, como você vai andar? Vai cair no abismo. Sem caminho não se anda. Jesus também ensina que sem verdade não se conhece. Quando há incerteza, quando há dúvida, não há verdade, não há convicção, não há conhecimento. Então, como caminhar? Nós vamos viver malucos, porque não tem algo que fundamente o nosso pensamento. E Jesus também ensina que sem vida não se vive. Se não há vida, há morte, não há vida. Então, Jesus ensina que ele é o caminho no qual não há perigo, no qual você pode trilhar, caminhar sem medo de cair, de tropeçar ou de se perder. Jesus é o caminho em que não há perigo. Jesus também afirma que ele é a verdade que não contém erro. A verdade que Jesus apresenta é plena, é convicta. Ele, por meio do Espírito, nos guiará a toda a verdade. Por isso é importante orar e pedir sabedoria a Deus. Ore na sua casa e diga: Senhor, são tantas informações, são tantas questões que nos passam, nos ajude, a mim e a minha família, a podermos descobrir a verdade, nos apegar à verdade, não uma verdade passageira que de manhã é dita e à noite é desmentida, mas algo fiel, algo firme, algo que venha do coração do próprio Cristo. E Jesus também ensina que ele é a vida sem a morte. Jesus é a vida Zoe, a vida plena, a vida eterna. Então a verdade é a certeza que nos agarramos nestes tempos de incerteza e de medo. Sempre que estamos em momentos de dúvida, em momentos de solidão, é importante segurarmos algum conceito que de fato nos gere esperança. E qual é esse fato? É a própria verdade. É uma verdade que vem e não passa. A verdade que Cristo apresenta não é passageira, ela é real, ela é convicta, é certa. Então é uma esperança, é uma verdade que gera esperança porque se fundamenta em si mesma. A verdade do Evangelho gera, além da esperança, também a alegria, porque esta alegria é fundamentada em Deus. Se tivesse um público aqui diante de mim e eu estivesse falando, eu perguntaria: quem não quer ser feliz? Eu tenho certeza que todas as pessoas, se estivessem aqui, toda a igreja levantaria a mão a esta pergunta, a respondendo de modo positivo. Quem não deseja ser feliz? Com certeza, todo mundo quer a alegria que provém da verdade. E como conseguir esta alegria? Através do conhecimento do Senhor. Você sabe o texto de Filipenses capítulo 4, o verso de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo vai afirmar que a nossa alegria deve estar no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aqueles que têm alegria deste mundo, aqueles que colocam a sua esperança e a sua alegria nas questões deste mundo, logo desistem de viver, porque a dúvida, incerteza, ansiedade, a confusão, não há convicção, não há certeza. Então, quem coloca a sua alegria e a sua esperança nesse mundo, com certeza desiste de viver, ou vive trancado, desiludido, alguns não suportando chegam ao ponto de tirarem a própria vida, mas aquele que se alegra no Senhor resiste às dificuldades, porque crê e entende que Deus é presente, é Ele que sustenta e é Ele que abençoa. Então, em segundo lugar, para nós vivermos bem nesta vida diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do próximo, aquele que está ao nosso redor, é importante que nós nos apeguemos à certeza, à verdade. A verdade que vem de Deus e que gera esperança e gera alegria. Em terceiro e último lugar, esta breve vida deve ser vivida
com a prática da verdadeira religião. O caminho da vida feliz se encontra no segmento da verdadeira religião. E aqui surge a pergunta: com tantas religiões no mundo, qual é a verdadeira religião? Há tantas, há inúmeras, cada um dizendo que a sua é a melhor, é a mais ética, é a única palavra da salvação. Sem dúvida, há religiões que fazem com que os seres humanos tenham algum conhecimento e, a partir desse conhecimento, caminhem de forma ética. Há algumas religiões, inclusive na Ásia, que vão fazer com que as pessoas, até de certa forma, caminhem dentro de uma ética, dentro de uma civilidade. Mas a pergunta que faço é, no entanto, ser ético basta para uma religião? Para a religião cristã, ser ético não basta. Apenas viver uma conduta, uma ética a que se condiza com o mundo, né, aqui que nós vivemos, não basta. A verdadeira religião possui algumas características. Eu fiz uma pergunta: qual é a verdadeira religião? Alguns dizem que é aquela que faz o ser humano ter ética diante do próximo. E eu respondo que para a religião cristã, apenas ser ético não basta, é necessário algo mais. Então volta a pergunta: qual é a verdadeira religião? Em primeiro lugar, a verdadeira religião tem algumas características. Em primeiro lugar, a verdadeira religião é aquela que apresenta Jesus Cristo. O cristianismo se apresentou como verdadeira religião. A minha rua aqui é uma das principais do bairro, ela é meio barulhenta. Então, ouvindo algum barulho aqui, é a rua, uma das principais do bairro. Então, vai ter essa dificuldade de vez em quando. Mas retornando aqui ao meu argumento, em primeiro lugar, a verdadeira religião é aquela que apresenta a pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo se apresenta como a verdadeira religião porque trouxe na sua mensagem a pessoa, a figura de Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. É Cristo que comunica de forma eficaz a salvação a todos aqueles aos quais ele adquiriu. Essa verdade nós encontramos em João capítulo 6, o verso de número 37. Jesus afirma: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse verso é maravilhoso, porque esse verso nos ensina que Jesus não tem vergonha do seu povo. Jesus não descarta o seu povo, mesmo nas épocas difíceis de tentação espiritual, ou conforme a nossa, com ameaças de enfermidades, Jesus não nos desampara. E então nós temos o conforto de ouvir o próprio Cristo dizer, no texto que eu li, João capítulo 6, verso 37, o finalzinho, ele diz: de modo nenhum o lançarei fora. Graças a Deus que Cristo não nos descarta. Graças a Deus que Cristo não nos lança para longe da presença dele. Ele garante a nossa presença nele em fé. E ele vai dizer: de modo nenhum o lançarei fora. Então tenhamos conforto de ouvir em nosso coração esta palavra de Jesus. Pela graça somos amados por ele. Em segundo lugar, a verdadeira religião consiste na que é ensinada pela Escritura Sagrada. Portanto, para que ilumine a verdadeira religião, o coração de qualquer pessoa, o seu ponto de partida deve ser o conhecimento da Escritura Sagrada, da celeste doutrina. Então, apenas prova a sã doutrina aquele que se torna discípulo da Escritura Sagrada. Isso é claro. O salmista, por exemplo, Salmo 119, verso 11, afirma: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que é a Escritura? É o meio pelo qual Deus fala à igreja a sua soberana vontade.
A Escritura é indispensável para o povo de Deus. Então a palavra dele, a Escritura Sagrada, a celeste doutrina, deve vir ao nosso coração, deve fazer guarida em nosso coração, para que assim evitemos errar, pecar e nos distanciar de Deus. Cristo não nos descarta, e através da leitura da palavra, nós, pela graça, não descartamos Deus, não pecamos contra Ele. Então, em primeiro lugar, a verdadeira religião é aquela que apresenta Jesus Cristo. Em segundo lugar, a verdadeira religião é aquela que tem como seu ponto de partida a Escritura Sagrada, prega, ensina e vive a palavra. E em terceiro lugar, a verdadeira religião é aquela que nos religa a Deus. É bem possível que a palavra religião, há muita dúvida de onde que vem esta palavra. É uma palavra latina. De onde que ela vem? É bem provável que ela seja oriunda do verbo religare, que significa religar. Quando usado pelos cristãos, quando o verbo latino religare, que quer dizer religar, é usado para explicar pelos cristãos a origem da palavra religião, assinala que os cristãos devem religar a sua alma a Deus. Nós devemos pensar em Deus, devemos ser religados com Deus a um pecado que é uma nuvem escura, negra, que vai nos afastar de Deus. E a religião cristã, por apresentar Cristo, por ser embasada na palavra, ela é correta e ela vai nos religar com Deus. Deve haver o desejo de que a religião cristã ligue cada cristão ao Deus único e onipotente. Estávamos separados e agora somos próximos de Deus. A religião cristã nos reaproxima de Deus. E de que maneira a religião cristã pode nos trazer de volta a presença de Deus? A resposta foi ministrada por mim nos primeiros 2 pontos, porque a religião cristã apresenta Cristo e porque a religião cristã parte da verdadeira e única revelação de Deus, a sua palavra, a Escritura Sagrada. Irmãos, é maravilhoso estudarmos a Bíblia, é maravilhoso aprendermos da palavra, mas por causa do nosso tempo delimitado, temos que concluir. Então, diante do que foi ensinado, eu concluo minhas palavras com as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, temos lido a palavra de Deus? Não deixemos de ler a palavra, não se esqueça dela. Nossa vida neste mundo é passageira, devemos vivê-la bem. O primeiro modo é lendo a palavra, nos edificando, para que ela gere conforto, salvação, esperança e alegria em nosso coração. Em segundo lugar, temos permitido que a palavra de Deus gere certeza em nossos corações? Eu entendo que no nosso momento atual de prorrogação da quarentena, o nosso coração esteja cheio de desconforto e ansiedade. Eu já noto uma certa diferença de tom nas palavras dos irmãos da igreja se dirigindo a mim através do WhatsApp, através de ligações. Eu já noto uma ansiedade maior, que é normal ficar em casa, não ir trabalhar, ficar ocioso, nos deixa assim. As notícias, ora vêm, ora vão, verdadeiras, falsas, a briga de autoridades dentro da questão da verdade. Tudo isso gera em nosso coração desconforto e ansiedade. Qual é a solução que pode confortar ao nosso coração? É Deus. Para muitos, uma resposta simplista, mas certamente Deus, se entregarmos a nossa vida a Ele e consagrarmos a Ele o nosso ser, nós podemos pedir para que a verdade dele permaneça em nosso coração. E essa verdade de Deus vai conceder a nós certeza, convicção, fé, vai retirar as dúvidas e vai dar sabedoria para agir dentro do desespero. Então leiamos a palavra e nos apeguemos com Deus. A palavra vai falar certamente ao nosso coração. Em terceiro e último lugar, sigamos a religião cristã com empenho. Oremos pelas manhãs
agradecendo a Deus por ter nos tornado cristãos. Você faz essa oração, é uma oração muito interessante, conforta o nosso coração. Todo dia de manhã, na sua oração matutina, além de pedir pelo dia, agradeça também, agradeça pela sua vida, pela salvação, pela fé em Cristo, pela família, agradeça até pelos inimigos, mas agradeça também, porque pela fé Deus tornou você, tornou a sua família cristã. É também um forte motivo de agradecimento. Agradeçamos porque nossa religião cristã nos apresenta o Cristo da Escritura, aquele que gera esperança em nossos corações. E aí eu retorno ao Salmo 90. Começamos com ele e concluímos com ele. De fato, o salmista diz: acabam-se nossos anos como um breve pensamento. E depois ele diz: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. No entanto, a cada segundo de nossa vida, uma vida rápida, breve, diante da eternidade de Deus, não somos nada. Mas vamos viver a nossa vida, que passa muito rápido, com Cristo presente. Coloquemos Cristo em primeiro lugar, e aí a luz dele nos concederá amadurecimento, nos concederá paz, que ele tem preparado para nós, os seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que esta palavra traga conforto, esperança, alegria, convicção, verdade ao nosso coração. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, da nossa amada Igreja Presbiteriana do bairro 9 de Abril e os demais ouvintes de outras igrejas, presbiterianas ou não, sejam também abençoados e sustentados pela presença do Senhor, hoje e sempre. Amém.